mestre em Ciências da Educação, Saúde e Meio Ambiente, e também intérprete de Libras e presidente da FENAPIOS, da PIOS-RJ, para comporem a mesa. E passo a palavra, então, vamos começar aqui pela doutora Carla. A palavra com a Juliana. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui e apresentar um pouquinho sobre o trabalho dos tradutores intérpretes de língua brasileira de sinais, né? Mais específico pela Associação dos Tradutores Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais do Rio de Janeiro, e falando um pouquinho também sobre o intercâmbio com a FEBRAPIOS, que é a Federação Nacional de Educação, a Federação Nacional dos Tradutores Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais. Então, no ano de 2007, com o intuito de fomentar um pouco melhor o trabalho entre os tradutores e intérpretes de língua de sinais, nós resolvemos reunir um grupo de tradutores com a finalidade de promover cursos de capacitações, não só apenas cursos de capacitações, mas poder trabalhar um pouco melhor em conjunto com a comunidade surda. E nesse sentido, já em busca de cumprimentar o que o Decreto 5626 vinha falando sobre a questão dos cursos de formação, de tradução, também buscar uma parceria com a Universidade Federal Fluminense através do NUEC, que é o Núcleo de Pesquisa. E aí nós idealizamos a criação de um curso de extensão e formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, cujo esse curso traria professores, mestres, professores doutores, professores pós-doutores, da área da surdez em específico, né, da área da tradução e interpretação, com a finalidade de poder organizar um pouco melhor o que já estava sendo realizado por algumas instituições, mas não com tanta visibilidade assim. A princípio, a Universidade Federal de Santa Catarina trabalhava apenas com a perspectiva do curso bacharelado de licenciatura de tradução e licenciatura no ensino para professores de Libras. E no caso ainda estaria para começar o curso de bacharelado de tradução e interpretação. Então, antes disso, nós procuramos a Universidade Federal Fluminense, o NUEC, com o intuito de conseguirmos criarmos um curso específico na área da tradução e interpretação com 360 horas. E começamos o nosso trabalho divulgando com várias instituições de surdos, em igrejas, enfim, até porque grande parte dos tradutores vem do ambiente religioso, outros de familiares de surdos, mas que a gente pudesse realmente dar uma garantia que o Decreto 5626 estava prevendo. Então, a justificativa do curso foi com embasamento de legislação, tanto da Lei de Libras quanto do Decreto 5626, com a especificação da área da tradução e interpretação no curso de extensão com uma universidade para que desse a regulamentação e a validade do curso. Ok, a metodologia de desenvolvimento do curso foi com aulas aos sábados, né? Isso também já está acontecendo, de 9 às 16, durante um ano e meio. E esse curso, ele vem com 30 disciplinas. Dentro dessas 30 disciplinas essas específicas da área da tradução e interpretação e também de sujeito surdo. O estágio é de 100 horas e através do estágio de 100 horas a gente ficou pensando como seria a forma melhor de se trabalhar para que atendesse aos surdos e os intérpretes também pudessem estar fazendo o estágio deles dentro dos órgãos públicos, dentro das escolas, dentro das universidades. Então, nesse sentido, a gente não estava tendo muita abertura nos órgãos públicos por não entender o objetivo do curso em si. E aí, conversando com um grupo de surdos que, a priori, sempre procurava pela Associação de Intérpretes em busca de um atendimento, nós resolvemos, então, criar a primeira central de intérpretes online para atender a comunidade surda. Lembrando que pré-requisitos para compor o curso, para ser um aluno do curso, teria que ter 18 anos, maior de 18 anos, ter pelo menos fluência em língua de sinais, vir do curso de Libras com 4º nível de conhecimento, não só aqueles que passaram por curso de Libras, mas intérpretes que já estavam atuando em escolas,
buscamos uma parceria com a universidade, mas não deixando de lado a certificação do ProLibras, que também é um certificado que convalida os intérpretes tradutores de língua de sinais. Então, o curso de Libras, ele basicamente tem 30 disciplinas, dentro delas disciplinas específicas, conforme eu falei anteriormente, produção de surdo-cegueira, Libras 4, técnicas de tradução e interpretação, estudo da voz, surdo-cegueira na parte prática, tradução cultural, enfim, métodos e práticas ergonômicas e outras disciplinas que eu acabei de falar anteriormente. Então, no ano de 2009, a Universidade Federal de Santa Catarina abre uma extensão do curso de licenciatura para o curso de bacharelado em tradução e interpretação, criando, estendendo para 15 polos, né? E dentro desses 15 polos distribuídos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e outros estados que vêm ainda fomentando o curso específico. Porém, a gente sabe que cada curso que esteja sendo realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina não corresponde com a realidade do seu estado. No estado do Rio de Janeiro, só o estado contrata cerca de 365 intérpretes. E o curso, no polo do Rio de Janeiro, apenas disponibilizou 30 vagas. Então, mediante a isso, onde estarão os demais 235 intérpretes que não vão obter a certificação por uma universidade? Por isso a necessidade de estar criando também curso de extensões dentro das universidades, para que possa contribuir com a divulgação, não só com a divulgação, mas também com a formação. Não é apenas sair do curso de Libras e se caracterizar como intérprete de Libras. E isso a gente pode ver visivelmente quando o surdo fala. Até porque você ouvir o processo da língua portuguesa para passar para a língua de sinais é muito mais fácil do que quando o surdo está falando para você fazer o processo de voz. Por isso a necessidade dos intérpretes estarem passando por curso de tradução e formação de tradução. Por quê? Porque não é apenas acompanhar o que hoje a tecnologia assistiva propõe para o surdo. Ele, na verdade, ele disponibiliza, o intérprete é uma tecnologia assistiva. E se ele não estiver acompanhando os avanços que hoje o surdo está, estudar também, de procurar o seu mestrado, de procurar o seu doutorado, ele vai ficando para trás. E isso, para o governo entender, fazer entender que o surdo, ao falar, é muito mais difícil de se entender do que quando você escuta da Libras e passar quando você escuta da língua portuguesa e passa para a língua de sinais, é um processo diferente. Então, conforme hoje, na parte da manhã, eu comentei, o programa Sem Limite vai disponibilizar a contratação de 2.900 vagas para tradutores internos. Ok, beleza, mas para a área da educação, e a área da saúde, e a área jurídica, e a acessibilidade do surdo nesses espaços, onde vai ficar? Então é nesse intuito que os cursos de formação de tradução e interpretação precisam estar vinculados com as associações de intérpretes, com as universidades, com as associações de surdos, e que os surdos também possam fazer valer que é de direito deles. Reclamar de quando não está entendendo do intérprete, perguntar qual é a formação daquele intérprete, não é apenas ter o ProLibras que te vai dar garantia de você ser um bom tradutor, é no seu dia a dia, é de estar acompanhando o que o surdo está passando, pelas dificuldades que ele vem lidando no dia a dia com o processo de tradução e interpretação. Então, o objetivo geral era capacitar, dentro dessa perspectiva, cerca de 40 tradutores em cada turma, e desses 40 passarem por um processo de 100 horas de estágio, e dentro desse processo de 100 horas de estágio, ainda assim é pouco, a gente sabe que é pouco, está passando ainda por um processo de reciclagem de tradução e interpretação. Foi criada a primeira central de intérpretes de Libras, que no caso, uma central online, e a princípio nós começamos a fazer a divulgação entre os surdos, no Facebook, na mala direta, nas associações de surdos, nas igrejas, onde os surdos estavam inseridos no contexto de precisar do atendimento da central, foi feita a realização da divulgação. E sempre o objetivo
comunidade surda em diversos espaços que se faz necessário. Dentro desse processo, nós buscamos parceria com algumas secretarias, dentre elas a Secretaria de Acessibilidade do município de Niterói, que é onde fica sediada a instituição, que é a PURJ, mas a secretaria viu que não era um fator necessário para o atendimento direto da pessoa surda e que teria outras questões mais necessárias e mais importantes que precisavam ser comentadas naquele município. Bom, o trabalho da central ele é realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17, e depois desse horário, a central ela fica com os números disponíveis para que o surdo entre em contato diretamente com o celular dos intérpretes que fazem parte da central. Ainda assim, a gente respeita a necessidade que o surdo às vezes precisa dos intérpretes de sábado, domingo, numa situação emergencial, no atendimento de emergência numa delegacia ou até mesmo no atendimento ambulatorial, mesmo assim priorizando o atendimento de segunda a sexta, porque não é custeado a central por nenhum órgão e nenhuma secretaria do governo. Infelizmente, quem custeia a central é através do curso de Libras que a associação hoje não tem, para que dê subsídios para esse trabalho com os tradutores e para atender a comunidade surda. E falando um pouquinho sobre tecnologia assistiva para surdos, basicamente a nossa central ela funciona precariamente, mas é o que hoje tem dado certo e o que os surdos não têm reclamado ainda, com o trabalho da webcam, que pode facilitar tanto via MSN, quanto também a questão de mensagens de torpedo diretamente para o celular dos intérpretes da central, e e-mails correspondentes direto para uma necessidade de um atendimento que seja específico, de um evento que seja feito por algum órgão público ou até mesmo diretamente pela pessoa surda. Falando um pouquinho anteriormente sobre a mesma perspectiva de tecnologia assistiva de surdos, o TDD foi algo que, anteriormente ao TDD, a gente sabe que os surdos passavam por um processo de dependência, né? E que essa dependência trouxe um pouco de liberdade, que foi o aparelho, né? Onde ele pudesse se comunicar com outro surdo que também tivesse o mesmo aparelho, e ainda assim torna-se dependência de um surdo para o outro, então não é totalmente independente. Posteriormente a isso, fizemos hoje a lembrança do Teletrim, do MOB, que muitos dos intérpretes recebiam suas chamadas pelos surdos através do MOB e que também caiu em obsoleto, né? Hoje ninguém mais se vê falar de MOB, nem de TDD. Posteriormente, hoje nós temos o iPhone, que é uma das tecnologias que muitos surdos hoje já estão utilizando dela, né? E a central também pode se utilizar dela, e esse aplicativo. E falando um pouquinho mais e reforçando o que hoje o Neivaldo, na fala dele de manhã, estava falando sobre o Viável, que é o aparelho novo, que eu até comentei que seria a febre nova, que passou o TDD, mas que agora está sendo a febre entre os surdos. E há uma preocupação porque a gente sabe que tudo que é novo causa um pouco de estranhamento. E esse estranhamento também tem chocado um pouco a comunidade dos intérpretes. Eu digo isso porque o meio pelo qual está sendo divulgado um pouco o processo do Viável é de que os surdos também terão o seu milagre em ter um aparelho que não vai necessitar mais a presença do intérprete. E a gente sabe hoje que isso não é uma realidade. Um aparelho desse não significa que nós temos que retirar a presença do intérprete aqui ao vivo. Um aparelho desse também não vai facilitar muito numa secretaria ou num posto de saúde se aquele profissional não souber língua de sinais. E muito menos se ele não estiver dentro de uma associação de intérpretes capacitados que saibam atender de forma correta a comunidade surda e que as associações de surdos também tenham acesso. Porque senão vai entrar na mesma contradição do PDD. Eu tenho aparelho, eu me comunico com ela perfeitamente, mas ele na hora do emergencial ele vai ligar para o intérprete ou passar uma mensagem de texto que vai ser mais rápida para pedir socorro numa delegacia ou no hospital. Então eu acho que precisamos ainda refletir um pouco mais sobre
sobre a questão do viável e tornarmos realmente acessível o que o surdo quer de tecnologia. E seria o atendimento direto de surdo para surdo, em algumas instâncias isso tem acontecido, ou será que a presença desse intérprete de uma forma adequada, capacitada, com formação, com adequação de como vai ser até mesmo esse atendimento, a disponibilidade desse acesso, eu acredito que aí sim nós estaremos propiciando uma acessibilidade de forma correta para a pessoa surda. Falando um pouquinho sobre o número de atendimentos que a Central realizou no ano de 2011, nós tivemos 910 chamadas pelo MSN, 143 e-mails de surdos que não necessariamente entravam no MSN, mas mandava-se apenas o e-mail, atendimentos presenciais 2.660, envios de mensagem de texto 3.700, totalizando 7.413. E ainda assim, outras necessidades que ainda não foram registradas no processo 2011. E no ano de 2012, até o dia 15 de abril, onde a gente já tem alguns atendimentos agendados, né? Atendimentos via e-mails, outros atendimentos, a gente está totalizando cerca de 68 atendimentos. O que isso significa? Significa que não apenas o processo tecnológico para surdos tem que ser acompanhado da forma correta, como a legislação prevê, como também a necessidade de termos pessoas capacitadas, de termos as associações interligadas à FEBRAPILS e, posteriormente, de que cada órgão possa entrar em contato com as associações para disponibilizar os intérpretes para esse atendimento. Então, para finalizar, minha fala, eu quero agradecer, deixar os meus contatos, estar aberto às perguntas, caso venham acontecer. Obrigada.